Na madrugada de 8 de novembro de 2025, o céu sobre a Ucrânia transformou-se em um cenário apocalíptico. Enquanto milhões de ucranianos dormiam, uma armada aérea sem precedentes se aproximava silenciosamente das fronteiras do país. Não eram aviões tripulados, mas uma frota robótica de 458 drones de ataque, acompanhados por 45 mísseis de cruzeiro, todos programados com um único objetivo: destruir a infraestrutura energética que mantém o país funcionando às vésperas de mais um inverno rigoroso. Este não foi um ataque militar convencional contra bases ou tropas. Foi uma operação calculada para atingir o coração da vida civil ucraniana, visando estações de energia, subestações elétricas e instalações de gás espalhadas por todo o território nacional. A estratégia russa revelou-se cristalina. Se não é possível derrotar a Ucrânia nos campos de batalha, talvez seja possível quebrá-la pelo frio, pela escuridão e pelo desespero. Os primeiros alertas começaram a soar ainda na noite de 7 de novembro. Os sistemas de defesa aérea ucranianos detectaram movimentos incomuns nas regiões ocupadas pela Rússia e nas áreas de fronteira. O padrão era familiar, mas a escala era assustadora. Radares militares identificaram dezenas, depois centenas de alvos aéreos se aproximando de múltiplas direções. Era uma coordenação que demonstrava meses de planejamento, uma coreografia mortal executada com precisão militar. Em Kiev, as sirenes antiaéreas começaram a ulular pouco depois da meia-noite. Famílias inteiras desceram correndo para abrigos subterrâneos que se tornaram parte rotineira da vida na capital ucraniana. Crianças carregavam mochilas de emergência, pais seguravam lanternas e garrafas de água. Muitos já haviam feito esse caminho centenas de vezes, desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Mas naquela noite havia algo diferente no ar. Uma tensão palpável que sugeria que o ataque seria extraordinário. A Força Aérea Ucraniana mobilizou todos os recursos disponíveis. Baterias de mísseis antiaéreos foram ativadas em todo o país. Sistemas Patriot, fornecidos pelos Estados Unidos, Iris-T alemães e sistemas S-300 de fabricação soviética, ainda em operação, entraram em ação simultaneamente. O céu noturno iluminou-se com rastros de mísseis interceptadores, subindo para encontrar os invasores aéreos. Era uma batalha tridimensional, travada a velocidades supersônicas e altitudes que variavam de poucos metros acima do solo a milhares de metros de altitude. Os drones russos eram predominantemente do tipo Shahed-136, produzidos no Irã e renomeados pela Rússia como Geran-2. Essas armas relativamente baratas, custando cerca de $20.000 cada uma, transformaram-se na ferramenta preferida de Moscou para ataques de saturação. Seu voo lento e baixo os torna difíceis de detectar por radares convencionais, mas também os expõe ao fogo de armas antiaéreas mais simples e até mesmo a fuzis de infantaria quando voam suficientemente baixo. A estratégia russa era clara: lançar tantos drones que, mesmo com uma taxa alta de interceptação, alguns inevitavelmente passariam pelas defesas. Durante 7 horas ininterruptas, a batalha aérea rugiu sobre a Ucrânia. Operadores de defesa aérea trabalharam até a exaustão, rastreando múltiplos alvos simultaneamente, tomando decisões em frações de segundo sobre prioridades de interceptação. Comunicações entre unidades crepitavam incessantemente, coordenando setores de cobertura, compartilhando dados de rastreamento, alertando sobre novos alvos emergentes. Era a guerra moderna em sua forma mais tecnológica, mas o custo seria medido em vidas civis e no sofrimento de uma nação inteira. Quando o amanhecer finalmente chegou em 8 de novembro, os números começaram a emergir. A Força Aérea Ucraniana anunciou oficialmente que havia derrubado 409 drones e 9 mísseis. Era uma taxa de interceptação impressionante, de aproximadamente 90% para os drones, demonstrando a eficácia crescente das defesas aéreas ucranianas. Mas os números também revelavam a terrível matemática da guerra. Cerca de 50 drones e dezenas de mísseis haviam atingido seus alvos ou causado danos colaterais ao cair. Os resultados foram devastadores. Em Odessa, no sul do país, instalações críticas de energia foram severamente danificadas. Explosões iluminaram o horizonte marítimo, seguidas por incêndios que levariam horas para serem controlados. Transformadores gigantes, equipamentos complexos que levam meses para serem substituídos e custam milhões de dólares, foram destruídos em segundos. Linhas de transmissão essenciais foram cortadas, criando um efeito cascata que deixou bairros inteiros sem eletricidade. Em Dnipropetrovsk, uma das grandes cidades industriais do leste ucraniano, a tragédia assumiu uma dimensão ainda mais pessoal. Um drone russo atingiu um prédio residencial de apartamentos, causando o colapso de várias unidades. Equipes de resgate correram para o local, cavando freneticamente através dos escombros em busca de sobreviventes. O cheiro de gás vazando misturava-se com a poeira e o concreto pulverizado. Gritos de pessoas presas sob os destroços ecoavam na manhã fria. Ao final do dia, 4 corpos foram recuperados dos escombros. 4 vidas civis perdidas em um ataque que supostamente visava infraestrutura militar. Em Kiev, a capital, os efeitos foram igualmente severos.
Partes significativas da cidade ficaram sem eletricidade, afetando não apenas residências, mas também hospitais, sistemas de bombeamento de água e redes de comunicação. Geradores de emergência entraram em operação em instalações críticas, mas sua capacidade era limitada. Médicos realizaram cirurgias sob luz de emergência. Estações de tratamento de água operaram em capacidade reduzida. A vida moderna, tão dependente do fluxo constante de eletricidade, foi abruptamente interrompida. O timing do ataque não era coincidência. Novembro marca o início do inverno ucraniano, uma estação notoriamente brutal que pode ver temperaturas despencarem para 20 ou 30 graus abaixo de zero. Sem eletricidade, sistemas de aquecimento não funcionam. Sem aquecimento, apartamentos transformam-se em câmaras frigoríficas potencialmente letais. Idosos, crianças pequenas e doentes tornam-se especialmente vulneráveis. A Rússia claramente apostava que o desespero civil forçaria o governo ucraniano a negociar em termos favoráveis a Moscou. Esta não era a primeira vez que a Rússia empregava essa tática. Durante o inverno de 2022 a 2023, campanhas similares de bombardeio contra a infraestrutura energética haviam deixado milhões de ucranianos no escuro e no frio. Mas a Ucrânia havia aprendido e se adaptado. Redes elétricas foram descentralizadas, criando redundâncias que tornavam o sistema mais resiliente. Pequenos geradores a diesel foram distribuídos amplamente. Equipamentos de reparo foram pré-posicionados estrategicamente. Mesmo assim, a escala do ataque de 8 de novembro ultrapassou muitas preparações. Relatórios da Escola de Economia de Kiev pintavam um quadro preocupante. Analistas estimavam que mais de 25% da demanda nacional de energia elétrica não seria atendida durante os meses de inverno. Isso significava apagões programados, racionamento rigoroso e períodos prolongados sem serviços essenciais para milhões de pessoas. Indústrias precisariam reduzir operações. Escolas poderiam ser forçadas a fechar. O funcionamento básico de uma sociedade moderna estava ameaçado. A comunidade internacional respondeu com uma mistura de condenação e apoio prático. Países europeus, particularmente a Polônia e os Estados Bálticos, comprometeram-se a enviar mais equipamentos de defesa aérea. Os Estados Unidos anunciaram pacotes adicionais de assistência, incluindo geradores de grande porte e transformadores de substituição. Empresas de energia de nações vizinhas ofereceram conexões de emergência para ajudar a compensar o déficit ucraniano. Mas todos sabiam que essas medidas eram paliativas, insuficientes para restaurar completamente o que havia sido destruído. Para os ucranianos comuns, o ataque de 8 de novembro foi mais um capítulo em uma saga de resiliência forçada. Nas ruas de Kiev, na manhã seguinte ao ataque, a vida continuava com determinação teimosa. Cafés abriram usando geradores, servindo café quente a clientes que faziam fila pacientemente. Funcionários do metrô mantinham os trens funcionando, oferecendo não apenas transporte, mas também abrigo aquecido para aqueles sem eletricidade em casa. Voluntários distribuíam lanternas, velas e cobertores térmicos em pontos de coleta comunitários. Havia raiva, certamente. Raiva contra a Rússia por direcionar guerra contra civis. Raiva contra o mundo por permitir que isso continuasse. Mas havia também algo mais profundo. Uma determinação inabalável de não ser quebrado, de não permitir que o terror alcançasse seu objetivo. Era a mesma determinação que havia sustentado a Ucrânia através de quase 4 anos de guerra total, a mesma que transformara o que deveria ter sido uma conquista russa rápida em um conflito prolongado e custoso. A batalha pela energia da Ucrânia continuaria nos dias e semanas seguintes. Técnicos trabalhariam incansavelmente para reparar o que podia ser consertado, substituir o que havia sido destruído irreparavelmente. Novas remessas de defesas antiaéreas chegariam e seriam rapidamente implantadas. E, inevitavelmente, mais ataques viriam, porque a estratégia russa não havia mudado. Se não pode vencer militarmente, tente quebrar a vontade civil através do sofrimento. Mas na manhã fria de 8 de novembro de 2025, enquanto as luzes piscavam e as pessoas avaliavam os danos, uma verdade ficou clara.
A Ucrânia havia sobrevivido a mais esta noite. E essa sobrevivência, em si mesma, era uma forma de vitória contra aqueles que apostavam em sua destruição.